Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Evangelho na Real. Hoje, o reverendo Pedro Lino irá tratar do tema: é pecado não querer ter filhos? Com base na pergunta anônima enviada pela nossa audiência do estado de Massachusetts, a pergunta é a seguinte, vamos a ela. Alguns casais justificam que não querem ter filhos, pois a vida aqui é muito corrida e não gostariam de ter esse trabalho de cuidar da criança. Ou eles ainda não curtiram a vida o suficiente. Outros simplesmente escolhem não ter filhos. Nesses dois casos, é pecado? É isso aí, então a pergunta é com você, pastor Pedro Lino. Olá, Márcio, tudo bem? Como você está, meu querido? Como está a família? Olá, querido ouvinte, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria ter você aqui conosco, que alegria ter você aqui no nosso podcast, né? Evangelho na Real. Bem, é pecado não querer ter mais filhos. É um pecado de uma geração inteira, ou talvez de algumas gerações inteiras. Inclusive é um pecado lá de casa. Quero aqui confessar aqui no podcast, um pecado caseiro aqui, né? Mas vamos ler aqui o Salmo 127 para as mulheres ficarem já de cabelo em pé, né? O Salmo é um cântico de romagem, é um canto que se cantava em direção ao templo, ou quando se saía dele. E o texto diz o seguinte, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem, Deus instituiu a família. Deus instituiu a família no Éden, Deus é o autor da família, e ele deixou claro a Adão e Eva que eles deveriam crescer e multiplicar. Eles deveriam povoar a terra. E nós vamos ver aí na Bíblia vários textos falando da bênção de termos filhos, de podermos ter crianças em casa, podermos ter filhos para o Senhor. E nós temos na Igreja Presbiteriana uma doutrina que fala muito sobre isso, que é a doutrina do pacto. A doutrina do pacto tem muito a ver com isso, porque fala do Deus que estabelece um pacto não somente individual, mas com a família, um Deus que estabelece um pacto para abençoar as famílias da terra. Então, ter filho é uma ordenança de Deus. Agora, o que aconteceu com as nossas gerações? Nós fomos nos rendendo às filosofias do mundo. E ao render-se às filosofias do mundo, nós fomos nos enfermando, tanto psicologicamente como fisicamente. Hoje, sabe-se em estudos feitos com muçulmanos e com cristãos do Ocidente, que o índice de câncer de mama, de câncer de ovário no meio muçulmano é muito menor, porque as mulheres têm mais filhos, porque usam-se mais aspectos e ferramentas naturais, e nós vemos que as mulheres ficam mais saudáveis. Eu me lembro uma vez, que isso acontece até com os animais, que eu tinha uma cachorra que eu gostava muito e ela se enfermou, e eu levei para o veterinário, e o veterinário diz: olha, está com câncer no útero. E eu falei: mas como isso? É natural, é genético? Ele falou: olha, também muitos animais, quando não usam, ou quando são castrados, ou quando não usam os órgãos de reprodução, nascem problemas, tem hérnias, tem miomas, tem um monte de coisa
decorrentes disso. Então, há um problema médico, há um problema de saúde pública, né? Quando nós não queremos ter filhos e Deus nos deu órgãos perfeitos para tê-los. Agora, há também essa liberdade que nós vemos que a cultura ocidental adquiriu, que na verdade é uma grande prisão, onde as mães não conseguem, e os pais também, se potencializarem para criar os filhos. Estão muito ocupados, precisam estudar, precisam fazer as suas pós-graduações, precisam fazer os seus mestrados e doutorados, precisam ganhar muito dinheiro, sempre estão caçando mais coisas para comprar, mais situações para ganhar mais dinheiro, mais cursos para ter, e esquecem de serem mães e de serem pais. E o que nós vemos hoje é uma sociedade completamente degradada. Eu assisti a um podcast antes de vir para cá sobre uma psicóloga muito interessante, ela, Ana Beatriz. Ela é uma das maiores psicólogas hoje do Brasil. E ela, infelizmente, me parece que ela é católica ou espírita, algo assim, mas ela fala algumas coisas interessantes. Ela diz qual foi o último gênio da humanidade, né? O último gênio da humanidade foi no século XX. Faz mais de 100 anos, né, que nós tivemos um gênio. Por que não existem gênios mais? Por que a humanidade está estancada no conhecimento? Alguns dizem que a evolução nunca teve tão questionada. Por quê? Porque você tem famílias em que nós criamos os nossos filhos com o maior dos mimos, nós queremos proteger os nossos filhos de tudo, nós não deixamos os nossos filhos caírem, não ralam mais o joelho, eles não têm mais, não deixamos eles chorarem como se chorava antes. Você tinha 10 filhos, você chorava, ninguém escutava. Nós não deixamos nem 5 minutos, nem 1 minuto, nem 30 segundos uma criança chorando. A gente está sempre ali, está sempre presente, está sempre assistindo, está sempre cuidando. E a gente está criando pessoas difíceis para tempos fáceis. E essas pessoas difíceis vão gerar tempos difíceis, mas elas estão usufruindo hoje de tempos fáceis, de situações muito facilitadas, e tem de alguma forma atrofiado toda a potencialidade dos nossos filhos, toda a potencialidade do ser humano tem de certa forma sido atrofiada. Tudo porque a gente parou de ter filho. A gente se rendeu às contas, se rendeu à conta humana. E o que a gente percebe, pessoas que têm muitos filhos nunca tem problema de dinheiro, nunca tem problema geralmente de situação, mas criam os filhos, têm privações sim, mas criam os filhos e geralmente são crianças que sabem enfrentar a vida. Então a Bíblia é clara, nós devemos encarar os nossos filhos como herança do Senhor, devemos encarar os nossos filhos como bênçãos vindo da parte do Senhor, a nossa única herança aqui na terra. E o texto é claro: feliz os que enchem de filhos a sua aljava. Colocam muitos filhos na sua aljava. São como flechas no meio da guerra, no meio da luta. Muitos filhos são assim considerados pela Escritura e são também aqueles que levarão a nossa herança, não só a herança física, mas principalmente a herança cristã, a herança do Evangelho. Então, tenha filhos, se puder, tenha filhos. Deus vai abençoar, Deus vai cuidar de você, as pessoas vão falar, vão reclamar, mas num determinado momento você vai ter a casa cheia, você vai ser uma avó abençoada, você vai ter muitos netos, você vai ver a sua prole, você vai ver gente diferente dentro da sua casa, você vai se esforçar, vai ser duro, não vai ser fácil, mas a recompensa disso é ter uma família que se ajuda, uma família que se orgulha até do seu tamanho, e se bem criados, se bem orientados, os filhos, netos, noras, genros podem criar uma família que leva a cultura do Evangelho a muitos lugares. Então, tenha filho, não tenha medo, confie no Senhor e Deus vai abençoar a sua casa. Tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana.
aqui no Evangelho na Real. Tchau. Obrigado por responder mais esta pergunta, pastor. E a nossa audiência também. Queremos te agradecer por nos acompanhar, nos ouvir e compartilhar o nosso podcast. A sua participação faz com que alcancemos ainda mais pessoas que precisam ouvir o Evangelho na Real. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.